Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rosiara Araújo, eu sou a professora de redação de vocês e hoje eu trouxe um capítulo especial do volume 4 do livro de vocês, Bernoulli. Eu estou no primeira série, volume 4, página 66, com o título Textos da Esfera Pública, a leitura em favor da autonomia. Autonomia de conhecimento, autonomia de opinião, autonomia de desenvolvimento de uma linha de raciocínio e como o próprio nome diz, a leitura em favor dessa autonomia. Então, claro que o texto vai nos levar a essa perspectiva de perceber como é importante nosso conhecimento através da leitura, através da compreensão da mensagem, de como isso nos torna autônomos. Então eu gostaria de ler com vocês a página 67 para que nós façamos a reflexão a respeito do material. Vamos lá? Samba em paz. O samba vai crescer quando o povo perceber que é dono da jogada. O mundo vai mudar e o povo vai cantar um grande samba em paz. De Caetano Veloso. Essa canção foi gravada em 1968 e ainda é atual. Naquela época, havia um desejo de conscientização do povo e de uma real mudança de status de guerra para paz. Acreditava-se que a mudança estava nas mãos do povo, como apontam os versos, quando o povo perceber que é o dono da jogada. Hoje, há outro cenário político, mas essas ideias permanecem, ou seja, o povo ainda deseja a paz e está aprendendo que o poder passa realmente por suas mãos. Com base nisso, podemos começar a pensar sobre o conceito de política. Qual o papel do povo na democracia? Como se estabelece o discurso político? De que forma se dá a atuação de cada um na vida pública do país? E como a leitura está relacionada a isso? Essas são algumas perguntas que provocam reflexão e precisam ser respondidas. Política refere-se à arte ou à ciência de governar. O termo se relaciona à polis, ou seja, às cidades e suas organizações. É muito importante distinguir política e políticos eleitos, embora sejam diretamente relacionados. É crucial ter clareza que somos todos seres políticos intrinsecamente, pois vivemos em uma sociedade. Sendo assim, não há como não gostar de política ou não se interessar por ela, mas há como negligenciá-la ao não exercer os próprios deveres. Interferimos no cenário político por meio do voto, da fiscalização. Entretanto, para cumprirmos esse dever com excelência, precisamos atentar para os discursos dos candidatos e para os textos legais, reconhecendo suas estratégias e, ao estudá-las, e refletir sobre eles. É por meio da conscientização do nosso direito e dever que atuamos positivamente na sociedade e a leitura proficiente está intrínseca a isso. O que é interessante é o nome leitura proficiente, ou seja, você ler e entender o que leu. E para que você consiga, como o texto nos leva, ao domínio da política, da fiscalização, da imposição de ideias, você precisa estar por dentro da coisa. E entender esse jogo complexo não é tão fácil assim. Então, acompanhe conosco ainda o raciocínio. Discurso e propaganda no contexto político. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. São atribuições do cidadão observar e avaliar os discursos políticos para escolher um candidato e para acompanhar o cenário político no país. No Brasil, a partir de 16 anos, já é possível exercer o direito de votar e uma boa formulação educacional é um importante precedente para o exercício do protagonismo que se requer nas discussões sobre o que é necessário para a melhoria da vida nas cidades, nos estados e no país. A leitura e a escuta atentas estão relacionadas a isso, uma vez que ao acessar as informações é preciso refletir sobre elas e associá-las a cada contexto específico. A citação anterior de Michael Bakhtin reflete sobre a palavra que é dirigida ao outro. O discurso, assim, representado, carrega uma carga social e ideológica por parte de quem o emana e por parte de quem o recebe. Por isso, a leitura proficiente torna-se uma aliada na análise do discurso. A formação do cidadão, portanto, vai interferir nos seus critérios de escolha. E o que é mais interessante é que essa análise do discurso, ela cai bem não apenas para você avaliar determinado político. Eu estava ouvindo uma candidata à eleição a se pronunciar e ela falava algumas coisas a respeito da saúde e tinha uma moça do meu lado que era agente comunitário de saúde. Não, ela era
Ela é técnica de enfermagem. E eu perguntei para ela, procede, fulana, o que ela tá falando? E ela disse, não, Rose. Então, quando a gente vê a análise do discurso, eu tive duas opções. Ou eu acreditei que a candidata estava mentindo, ou eu acreditei que a candidata estava por fora da situação. Eu prefiro acreditar na situação B, até por conta da precedência dessa candidata. Então, na análise do discurso, eu cheguei à conclusão de que para que essa pessoa consiga ter um discurso diante de pessoas mais orientadas, sem querer dizer que eu sou a mais orientada, mas sim a minha colega que estava do meu lado, e o meu interesse em perguntar se realmente a pessoa estava falando certo, é muito crucial que essa candidata se prepare um pouco melhor, para que ela consiga a confiabilidade dos eleitores, dos ouvintes. Então veja como se faz a análise do discurso de um candidato. Mas para que você consiga analisar o discurso, você precisa conhecer o contexto que o cerca. Assim, você vai conseguir analisar o discurso não só de políticos, mas dos pais, dos professores, dos namorados, das namoradas, das pessoas que estão fazendo negócio com você, que futuramente farão negócio com você. Você vai começar a analisar o discurso. Como é que fulano está querendo me vender um pacote de viagem para o exterior, dizendo, alegando que ele já fez 2, 3, 4 viagens dessas, se você sabe que a condição financeira desse fulano não é das melhores. Então você vai analisando uma coisa com a outra, uma coisa que a pessoa diz com a coisa que realmente é, ou deixa-se a entender. Como é que você está namorando um rapaz que tem um poder aquisitivo assim extremamente muito imponente, se fulano trabalha como A, B, C, sei lá. Ele trabalha em tal lugar e o salário médio de tal lugar é de tantos mil e esses tantos mil não mantém o padrão de vida que ele está mostrando para você que tem. Então é através da análise do discurso, através da coerência entre o que a pessoa fala e o que ela mostra ser, ou o que ela denuncia ser, porque ela é isso, porque ela é aquilo, que acaba se promovendo uma coesão entre o que se diz e o que se é de verdade. E assim a gente toma nossas decisões de quem namorar, de quem fazer relacionamento de comércio, de quem fechar negócios, em quem votar. E assim a gente mantém as nossas decisões mais importantes. Então, como é que eu vou fazer essa análise do discurso se eu não estou por dentro da situação, né, da comunicação? É por isso que a gente mantém o networking, né, o contato profissional. A gente faz relacionamento com amigos, a gente procura fazer relacionamentos com colegas de profissão, a gente procura manter o contato com especialistas, com pessoas que podem ser gatilhos para nos engajar profissionalmente. E tudo isso é o que acaba fazendo você se desenvolver um pouco mais. Então, voltando aqui para a ideia do análise do discurso, e me desculpem um pouco de ter adentrado nessa questão mais pessoal, mais profissional, mais relacionamento pessoal, mas é para que você entenda a importância da análise do discurso. Você não vai ficar apenas na análise do discurso de políticos, mas sim de todas as criaturas que lhe cercam, suas amizades inclusive, né? Você vai ouvir alguém lhe propor um determinado negócio quando você for mais adulto, e você vai precisar ver a consistência dessa pessoa nesse negócio. Quando você for comprar um carro, especialmente um carro usado, você vai precisar entender a procedência desse carro. E tudo isso é a análise da situação comunicativa que o cerca. Então, voltando para cá. O discurso político. O discurso político apresenta uma linguagem específica e geralmente fica restrita aos espaços legislativos, estaduais e federais, às câmaras e assembleias, ou seja, de político para político. Porém, por ser fundamental para que a população tome conhecimento das ações dos representantes políticos, a imprensa diariamente se encarrega de expor esses discursos do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados e etc. A imprensa, portanto, tem a responsabilidade de exibir o discurso político ou entre políticos para que a sociedade seja informada sobre o que está acontecendo. Durante as campanhas eleitorais, no entanto, o discurso político sai de sua instância restrita e alcança um espaço maior de abrangência. Nesse contexto, o interlocutor não é mais um outro político atravessado pela imprensa que informa, mas sim a população da qual se almeja o voto e para o qual se assumem propostas a serem implementadas. Assim, o discurso político circula nas redes, na sociedade de maneira livre e direta para a obtenção de votos. Então, para o leitor, é fundamental analisar ambos os contextos, os discursos de político para político e o discurso de político para a população.
e verificar se há coerência. Em seguida, ao eleger um candidato, fiscalizar o que foi vendido durante a campanha eleitoral, para que tal representante político faça o que estava em suas mãos, em suas promessas, dando satisfação ao seu eleitor, para uma possível reeleição ou não. Mas nós fazemos isso? Não. Nós sabemos o que o nosso candidato prometeu? Não. Nós ouvimos as promessas do nosso candidato ou o seu candidato chegou até a sua porta como se fosse um gênio da lâmpada? E aí, fulano, o que você deseja para poder você votar nele? Ah, eu quero uma carrada de areia. Ah, eu quero um óculos. Ah, eu quero uma consulta médica. Ah, eu quero que você me estenda isso e isso. Então, como é que você está ouvindo o discurso do seu candidato? E 1.2. A propaganda política. A propaganda política apresenta vários aspectos e muitas vezes ela é decisiva para que um candidato seja escolhido. Inicialmente, é preciso identificar o público-alvo da propaganda, ou seja, para quem o candidato se dirige, para quem ele se propõe a trabalhar. O nível de instrução e a capacidade de expressão do candidato podem dar pistas ao eleitor sobre o seu poder de persuasão, mostrando se ele conseguirá efetivamente conquistar ou convencer os outros políticos de sua proposta são de fato relevantes. Então, outra coisa que se faz pela questão do discurso político é engajar votos. Como é que eles fazem? Eu sou defensora da causa dos animais, eu sou defensora da causa LGBT, eu sou defensora da causa das mulheres, sou defensora da questão do bairro Junco, que é o bairro maior que tem aqui em Pix, eu acho, né? Não sei. É um bairro bem movimentado, bem polêmico, bem cheio de problemas sociais como qualquer outro. Um bairro que precisa de atenção e eu tô lá com meu maior discurso de mimimi e as pessoas que moram no Junco acabam voltando todas em mim. Mas as pessoas aqui gostam de representar os interiores, né? Ah, eu sou representante de tal interior, de tal localidade. E aí eles acabam conseguindo os votos de determinada localidade. Eles engajam esses votos. Mas é só exemplos o que eu estou dando, tá bom? Então, continuando. É preciso ficar claro que o discurso político e a propaganda política são textos fluidos e passageiros, com objetivos bem delineados e provisórios, podendo ser orais ou escritos. O discurso busca convencer parte do ambiente político. Já a propaganda, que utiliza o discurso semelhante, é um meio para chegar ao eleitor, por isso pode utilizar a linguagem mais simples e direta. Circula em rádio, TV, mídia, imprensa, meios digitais e meios de redes sociais. O texto da propaganda pode apresentar pertencimento, coletividade, mas também exclusão, segregação e até separação e alienação de grupos sociais. Que foi o que eu falei a respeito de abraçar uma causa, né? Porque a partir do momento em que eu levanto a bandeira LGBT, toda pessoa que é LGBT-fóbica, vamos colocar assim, mas é até ridículo falar isso, mas elas vão, ou pelo menos pessoas que primam pela família tradicional, pelos valores mais tradicionais, mais patriarcais, eles acabam me condecorando inimiga, vamos colocar assim. Então, muito cuidado com quem eu vou analisar para minha votação, o discurso, a análise do discurso, que é esse conteúdo de hoje, tá bom? Bem, pessoal, nós temos exercício na página 70 e 71, e eu aguardo esse exercício de vocês, se vocês quiserem fazer, quiserem mandar uma foto pra mim, fiquem à vontade, tá bom? Pois é isso, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aula.